Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, estejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Mais uma vez, queridos, vamos orar. Ó Senhor, estamos mais uma vez diante da tua palavra, isso para nós é motivo de grande alegria. Pedimos que venha sobre nós agora com o teu Santo Espírito e através do teu Espírito possas conduzir tanto o ouvir quanto o proclamar da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, desperte e fortaleça a nossa fé. Que nós, Senhor, possamos ser fiéis testemunhas e praticantes do teu ensino. Conduze agora, Senhor, também os meus lábios, a fim de que eu possa proclamar tua palavra com clareza e retidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um dos personagens mais fascinantes e inspiradores da Bíblia. Esse homem, a respeito de quem eu vou falar hoje, foi, conforme o título que eu dei para essa reflexão, forjado na bigorna do sofrimento. Sabe o que é uma bigorna? Uma ferramenta na qual os ferreiros dão molde aos ferros. Esse personagem sobre o qual nós vamos falar hoje, ele enfrentou tempos de muita luta, muito sofrimento. E todavia, ele foi uma das pessoas mais importantes da história da salvação. O próprio Cristo é descendente dele. Eu estou falando de Davi. Nada mais, nada menos do que o principal, o maior, o mais importante rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Isso está escrito, Tiago, por favor, em Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Queridos, eu disse que Davi foi o principal, o mais importante, maior rei de Israel. Mas a ascensão de Davi ao trono é uma história dramática que nos enseja muitas lições. Davi foi o candidato mais improvável ao trono. Filho caçula de uma família de 8 irmãos, não tinha idade para ser percebido como o escolhido de Deus. Sua carreira solitária nos desertos de Belém, onde ele vivia, apacentando rebanhos e defendendo ovelhas dos predadores, isso tudo era o seu currículo. Nas horas de folga, Davi tocava sua harpa
e compunha poemas inspiradores, muitos dos quais nós temos nas nossas Bíblias. Salmos de Davi. Ele foi o escolhido de Deus para suceder o fracassado rei Saul. Davi foi ungido por Samuel, por ordem de Deus, foi ungido por Samuel e revestido pelo poder do Espírito Santo, mas levou ainda muito tempo, até que Davi chegasse ao trono. Por providência divina, Davi se aproximou do palácio, tornando-se o músico do rei. Mais tarde, tornou-se o escudeiro do rei Saul. E finalmente, tornou-se o genro do rei Saul. Davi tornou-se um herói nacional quando triunfou sobre o gigante Golias. Sua fama de vitorioso guerreiro tornou-se notória em toda a nação. Porém, o seu prestígio crescente perturbou o já atormentado rei Davi. A isso nós damos o nome de inveja. Atormentou o já atormentado rei Saul. Perdão. Na mesma medida que o Espírito Santo dirigia Davi, um espírito maligno, diz a Bíblia, atormentava Saul. Na mesma proporção que Davi crescia aos olhos da nação, Saul revelava a sua fraqueza. Enquanto Davi era um jovem quebrantado e sempre confiante em Deus, Saul foi rebelde ao Senhor. Jamais cumpriu suas ordens. Sempre que confrontado, Davi reconhecia os seus erros e deles se arrependia. Saul, porém, sempre colocava a culpa nos outros, sem jamais admitir sinceramente os seus pecados. Uma música entoada pelas mulheres de Israel exaltava Davi 10 vezes mais do que Saul. Isso não deixou Davi impactado ou orgulhoso, mas arruinou a alma de Saul, o monarca inseguro. Então, daqui para frente, Saul vai passar a perseguir Davi. E isso com muito rigor. Saul tentou matar Davi, usando primeiro o casamento dele com suas filhas. Mais tarde, tentou matar Davi pela mão dos filisteus. Em seguida, sem qualquer disfarce, avançou contra Davi com o seu exército. Matar Davi tornou-se uma obsessão para Saul. O jovem de Belém, Davi, precisou fugir. Se escondeu em desertos, em cavernas, dormiu ao relento para escapar do sogro descontrolado. Não que Davi tivesse qualquer culpa ou que tenha perdido a compostura nessa perseguição. Davi sempre honrou o rei
mesmo tendo a oportunidade muitas vezes de vingar-se, jamais fez isso. Essa perseguição atroz durou mais de 10 anos. Houve momentos em que Davi chegou a se refugiar entre os filisteus, os arqui-inimigos do povo de Israel. Enquanto isso, Saul ia de mal a pior. Perdeu o respeito dos filhos, dos soldados e, por fim, da própria nação. Sua vida foi um declínio vertiginoso. Saul encerrou a sua biografia buscando uma feiticeira e cometendo suicídio. Mas por que, queridos? Deus não colocou Davi no trono desde o momento que o ungiu. Eu não sei quem conhece a história, essa que eu resumidamente contei para vocês. Saul estava no trono destruindo a nação. Deus mandou Samuel ungir Davi como novo rei, mas foram anos de sofrimento atroz, até que Davi finalmente chegou ao trono. Por que Deus não colocou Davi no trono logo depois de sua unção? Porque Davi, meus queridos, e aqui está a mensagem para nós hoje, Davi foi matriculado na escola do quebrantamento antes de chegar ao palácio. A verdade é que Deus forjou Davi na bigorna do sofrimento. Permitiu que Davi enfrentasse todo aquele sofrimento. Permitiu que Davi enfrentasse toda aquela luta. Sabe por quê? Para que ele não se tornasse um Saul II. O sofrimento não destruiu Davi, aperfeiçoou-o. O sofrimento não foi um sinal do desfavor de Deus. Muito pelo contrário, foi um sinal do seu cuidado providente. Davi tornou-se, depois de todo esse processo, de toda essa luta, Davi se tornou um guerreiro experimentado, um líder destacado, um homem inspirador. Deus usou o rei Saul para arrancar o Saul que estava escondido no coração de Davi, a fim de que Davi não arruinasse o reino. É que Deus não tem pressa em preparar seus líderes. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Davi foi provado para ser aprovado. Ele foi aperfeiçoado na dor, fortalecido no sofrimento, encorajado nos livramentos. Aprendeu a ser um estrategista e também a orar por causas impossíveis. Viu milagres extraordinários e sinais do favor de Deus.
Então, no tempo oportuno, Deus abriu para ele o caminho rumo ao trono, para que Davi se tornasse rei de Israel e nada mais, nada menos do que o maior rei de Israel. E queridos, Deus continua preparando homens e mulheres para grandes desafios. E Ele faz isso, forjando-os na bigorna do sofrimento. É só com luta que a gente cresce. É só com luta que a gente evolui. Nas lutas, Deus trabalha em nós. Nas dificuldades, Deus nos faz crescer. É na bigorna do sofrimento que nós nos tornamos adultos, maduros, fortes, prontos para enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade que vier. E dificuldades virão. É na luta contra a doença que nós nos tornamos mais saudáveis. É na luta financeira que nós nos tornamos mais ricos. É na luta dos relacionamentos, que é um negócio que nos faz sofrer tanto, que nós nos tornamos pessoas melhores. Por isso você não deve se queixar quando Deus colocar você na bigorna do sofrimento. Ele não deixou de amar você. Isso não é um desfavor para você. Ele está melhorando você. Ele está acrisolando você. Sabe o que é acrisolar? É tirar as impurezas do metal precioso. Ele está acrisolando você, tirando suas impurezas, para que você seja uma joia na mão dele. Davi foi uma joia na mão de Deus, muito precioso. E nós, à medida em que nos deixamos forjar na bigorna do sofrimento, também poderemos ser uma joia nas mãos de Deus, purificados, melhorados, transformados, fortalecidos, preparados para qualquer luta. A última frase que eu escrevi aqui, eu vou repetir para terminar. Deus continua preparando homens e mulheres para grandes desafios, forjando-os na bigorna do sofrimento. Que toda luta que você tiver de enfrentar faça de você um homem e uma mulher mais forte e melhor. E que a paz de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e corações em Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora ofertar a Deus.
As ofertas deste domingo são destinadas pelo Conselho Paroquial.